porque a gente está lidando com esse contexto todo, a tristeza, a angústia, a melancolia, a própria depressão, e a gente percebe que gera essa crise do que a pessoa é e do que ela gostaria de ter para se tornar. E aí nós vamos abordar uma série de fatores, desde a questão física, onde milhares de mulheres têm feito cirurgia plástica. Os homens também. Simplesmente porque não se agradam do que estão, do seu corpo, da sua condição física. E agora os homens também. É até novo, né, isso? Os homens também estão buscando essa transformação. E aí buscando ter, eu quero ter mais, eu quero ser mais bonito, eu quero ser atraente. Esse ser estaria ligado com a identidade daquilo que a pessoa é em Cristo, daquilo pelo qual Deus a fez. Não querendo espiritualizar ou levar para o jargão popular. É o grande vazio que a pessoa tem, que pode ser preenchido Mas eu por acho Deus. que essa busca da beleza, ela é muito comparada à busca de coisas. Como falava o pastor Ronaldo, é a busca de coisas. Eu já não estou mais satisfeito com as coisas, aí eu olho no espelho, pô, eu não estou satisfeito comigo também. Aí já começa a fazer. Acho que essa insatisfação pode levar uma pessoa assim a ficar deprimida, triste, porque ela nunca vai conseguir alcançar o padrão ideal. O padrão que ela queria. Acho que eu creio que a história de Michael Jackson é uma história clara disso. Ele nunca chegou ao padrão que ele gostaria. O homem fez 1000 plásticas para tentar ser uma coisa que ele não era, entendeu? Por mais história que alguém conte, a gente sabe que por trás há ali uma pessoa depressiva, que tomava remédio para dormir, que tomava remédio para poder viver, entendeu? É uma coisa que não dá para a gente fantasiar, quer dizer, ele tinha sintomas muito claros disso. E ainda nessa história de possuir, e isso não traz felicidade, basta ler Salmos. A maioria dos Salmos escritos por Davi, Davi era um homem milionário, um homem bilionário que tinha tudo, e ele vivia preocupado, angustiado muitas vezes, né? O objetivo dele era servir a Deus, o objetivo dele era... Mas ele passava por várias situações que o deixaram angustiado. A gente vê isso na Bíblia. Agora os Salmos, aí, Dilana, uma pergunta. Os Salmos seriam também uma forma da pessoa expressar esse coração diante daquele que pode trazer cura? Porque Davi, a gente percebe que após um Salmo, ele... Parece que o coração dele era transformado, ele se alegrava. O salmo é uma oração, né? Será que é um caminho para se livrar da depressão? Eu sei que a gente entra um pouco contra a medicina. É o primeiro que para a pessoa sair disso, é ela aceitar orar ou receber uma oração para poder mudar essa situação na vida dela. Essa oração ela leva a ter a intimidade com aquele que a criou. No Salmo 77 mesmo, que é o Salmo de Asaf, não é Davi, então ele coloca aqui uma angústia, uma aflição. E ele chega a pensar que, será que Deus mudou? Será que deixou ele ser benigno, misericordioso, compassivo, bondoso? Aí ele diz, isto é a minha aflição. Aí ele coloca aqui no verso 10 do Salmo 77, diz, mudou-se a destra do Altíssimo. Ou seja, ele começa a ver, recordo-me dos feitos do Senhor, aí começa a lembrar, aí ele cai na realidade, não, Deus não mudou, Deus não mudou. O que está ao redor de mim é que está me afligindo, as coisas que estão em volta de mim, as circunstâncias da vida, que estão me oprimindo. A minha forma de ver, a forma de enxergar as coisas, e estão sempre mudando. Como uma criança vê, um adolescente, um adulto, e mesmo quando adulto, de tempo em tempo, como nós fazemos uma releitura da vida, das coisas, do que nos agrada. Eu desejo, conquistei, estou satisfeito. Por quanto tempo? Como é isso dentro de nós, em que desejamos sempre buscar, sempre conquistar? E quando conquisto, quero mais, quero novo, quero melhor. E se não há essa reconquista, e se não há esse novo de novo, acaba as pessoas ficando frustradas. E quando este item almejado, seja ele pessoal, seja ele financeiro, físico, espiritual, quando ele não é alcançado, então ele traz a frustração. E essa frustração acumulada, se eu não consigo romper, se não tenho ajuda, eu desisto. Ao invés de dar um salto para frente, muitas vezes retrocedo, fico parado, fico estático. Então, reavaliar, estar sempre parando para ver de novo quais são os meus modelos, do que eu me alimento, o que eu espero, o que é o meu ideal. Porque muitas vezes o ideal para um garotinho de uma vila é um tênis.
Mas para um garoto que mora numa casa muito chique, uma família muito rica, não é mais o tênis, é uma moto elétrica. Então, e se aquele menino jamais, o da vila, sonharia com uma moto elétrica? Então, o que nós desejamos? O que me faz feliz? O que me faz continuar buscando? O que me faz acordar? Esse prazer que você tem, que todos nós temos, de levantar pela manhã e vir para a igreja, vir para o trabalho e fazer um programa melhor. Enfim, isso nos move. Uma motivação. Essa motivação, isso aí, me faz... Isso só pode vir de Deus. Existe, por exemplo, a gente percebe que nessa motivação algumas coisas conseguem mexer com o nosso coração, mexer com a nossa história, com a nossa vida. A música seria uma dessas coisas que consegue mover um pouco a nossa emoção. Porque tem músicas que deixam a gente assim para baixo, mas para baixo, para baixo, para baixo demais. E tem músicas que já levantam. Faz dançar. Você sabe que existe os tons maiores e os tons menores. A nossa música brasileira consegue fazer chorar, né? A nossa música brasileira, ela é uma música alegre. A maioria delas em tons maiores. Então isso é bom para nós e tudo mais. Mas aí você toca num ponto que é o seguinte: a música, a arte em geral, incluindo dança, teatro, qualquer tipo de esportes também e qualquer outras coisas, estudo, seja lá o que for, são atividades que todas as pessoas devem fazer. Uma das coisas para a gente evitar a depressão na nossa vida é justamente a gente não se isolar. Não se isolar. E é o que muita gente faz. Você tem que lutar contra isso. Isso é uma coisa, por exemplo, você me falou do exterior, é uma coisa que acontece muito. Muitas vezes vai o casal trabalhar no exterior, ou o homem vai trabalhar, a mulher vai trabalhar. O homem vai trabalhar na sua empresa e a mulher fica em casa sozinha. Ela não sai à rua, muitas vezes não sabe falar a língua, e aí ela fica em casa à toa e tudo mais. Bom, no Brasil, todo mundo fala português, estamos no nosso país, não há motivo nenhum para uma pessoa ficar enclausurada dentro da sua casa. Então, a forma de evitar a depressão é a pessoa se ocupar, fazendo alguma coisa. Às vezes se brinca, né, que pobre não tem tempo para ter depressão, né? Porque ele tem que trabalhar e ganhar o pão todo dia, então não tem tempo de ter depressão. Mas é verdade, haja como um pobre, mesmo que você seja rico. Saia de manhã para trabalhar, saia de manhã, vai fazer alguma coisa. E olha, gente, eu quando percebo pessoas assim que estão muito em casa, eu fico motivando elas assim: pô, vai estudar, você está fazendo o quê? Eu já fiz uma faculdade. Então faz um mestrado, faz um doutorado. Mas olha, eu já trabalhei há muito tempo atrás. Mas por que você não está trabalhando mais? Eu motivo as pessoas a fazer. Porque um dos caminhos para a depressão é a ociosidade. É isso aí. Então você falou, vai fazer música, vai fazer... Porque eu lembrei, é claro que não está ligado à depressão, mas eu lembrei daquela passagem onde Davi tocava harpa para Saul e ele, que estava enlouquecido, em Samuel se acalmava. Isso. Exatamente, ele ficava... E a gente percebe de pessoas que estão, alguns atribuem a isso também, talvez um poder místico até, musicoterapia. E através da música a pessoa consegue ser... Então eu pensei isso, ou a pessoa aprender um instrumento, ou ela ouvir uma boa música. E é interessante, porque é o seguinte, a pessoa já está triste, ela acorda de manhã para trabalhar. E de repente ela começa a ouvir uma música, e aquela música, olha, porque ela me deixou, porque ela me traiu, porque tudo vai dar errado. E aquelas letras... Músicas que falam assim, eu me lembro de um senhor, acho que já contei aqui uma vez, mas um senhor de 77 anos, ele toda vez que me contava, pastor... Olha, pastor, eu fico triste, chateado, o dia todo deprimido. Mas por quê? Porque eu fico vendo os canais de televisão, essas notícias, pastor. E tá tudo desabando, a água tá levando tudo, é perigo para cá, é tiro para lá, e facada para lá. O cara acaba o jornal, bicho, ele fecha a janela, enfia debaixo da cama, desesperado, porque, entendeu? Aí ele fica deprimido. Eu falei, meu irmão, a primeira coisa, bota seu short, vai fazer uma caminhada, desliga essa televisão, porque ela está só te deprimindo e tudo. Esse programa aí, de vez em quando a gente vê uma notícia. Vai ver um bate-papo, não vai mudar nada. Highlight. Pelo amor de Deus, né? Não, mas ele falando isso aqui, pastor Ronaldo, em algumas matérias sobre depressão eu já li que a atividade física libera alguns tipos de substâncias, serotonina, dopamina, Deixa eu mexer coisa. um pouquinho nisso aí. Então, o Atilano falou, por exemplo, dessa ociosidade. Até de uma pessoa que vai para o outro. Vou usar um caso real. Esse irmão me falou, poxa, eu tenho poucos meses de casado. Minha esposa e eu, nós casamos uma vida bonita, limpa, né? Nós casamos virgens, né? Nós mudamos, fomos morar numa outra cidade. E aí agora a minha esposa está com depressão.
E eu não consigo entender. Tínhamos tudo Aí para ser na feliz. conversa com ele, o que a gente conseguiu entender? Aí entra o quadro da depressão, que vem por uma origem espiritual também. Todas as cunhadas dela eram depressivas. Então, foi uma herança que ela herdou, porque se tornou uma só carne com seu marido e entrou naquele contexto daquela família. Mas existiu um segundo fator, a ociosidade dela, porque mudou de cidade, outro contexto. Então, ela sai da casa do papai e da mamãe, criou um ambiente vai daquilo, viver né? num outro lugar, outra casa, né? Agora recomeçando e adaptando uma nova vida, Claro. né? E ela ficava dentro de casa. Ah, não, é pedir. É quase que Entendeu? eu tô pedindo, depressão, É. venha, por favor. Então, É porque ela foi tirada do ambiente onde ela tinha uma certa segurança, que é a família. Ela passou a viver longe da família. Ela passou a viver num ambiente onde ela não conhecia, não dominava. E ela não Exatamente. quis, E ela se pelo isolou visto, em casa. Não quis sair para essa nova vida, né? Enfrentar essa nova vida. então algumas coisas precisam ser observadas. Vamos usar um exemplo meu. Quando eu casei, eu e minha esposa lá morava lá na Bahia, família grande, a casa cheia, Nossa. naquela turma que todo mundo ri, conversa, fala Maravilha. alto, né? Goza a cara um do outro, então aquela coisa alegre. Aí ela também trabalhava numa instituição bancária estatal, então ela fez, veja bem, ela mudou de cidade, ela mudou de igreja, ela mudou de família, de casa, ela mudou de ambiente de trabalho. Ela mudou toda a 4 rotina da vida mudanças dela. radicais Radicais, todas entendi. de uma vez. É. Com um mês, bateu uma saudade dela na família, né? Angústia. O que eu fiz? Vai para lá. Vai para lá, porque eu vi que ela ia entrar por um quadro desse. Uma crise. Foi uma ida, parece que foi assim, foi um santo renovo, remédio, um renovo e tal. Então, isso é uma coisa que a Entendeu? pessoa pode programar às vezes. Vai exatamente. voltando e vai fazendo o desmame, né? Que seria. Agora, outro caso. Desmame. É o desmame da família. Não, eu sei. Mas é interessante a colocação dele, né? expressão. O outro caso, o pastor Charles tocou, que isso é muito sério, é a questão patológica. Então, por exemplo, uma pessoa que passa por uma situação, uma perda grande, né, por cirurgia. Né? Vou pegar o meu exemplo aqui. 2 vezes que eu fiz cirurgia, eu não sei se anestesia tem a ver, mas mexe comigo e eu fico num quadro depressivo, né, que logo passa também. Né? Não que eu queira ali, mas É dá um algo desânimo. criado por um fator, vamos falar assim, Dá um biológico. desânimo. Claro. Se a gente definir um pouco, segundo o David Simmers, o que é depressão? Ele diz o seguinte, que depressão é um peso emocional esmagador que nos tira a capacidade de lidar com a vida, com o dia a dia. Então você perde a energia emocional que você Você precisa. perde o controle de si mesmo. Não. Só se foram depressões em quadros muito longos, Crônicas, né? crônicas, e que não foram tratadas por especialistas, Então a própria acompanhadas. pessoa, ela tem condições de falar, opa, está Tem. acontecendo alguma coisa A comigo. depressão Tem gente que percebe, patológica, já fala. a depressão patológica se dá com uma redução na baixa ou da dopamina ou serotonina. O que quer dizer isso? São substâncias líquidas, químicas, produzidas pelo próprio organismo. Exemplo da insulina, que é o próprio organismo que produz para que o corpo funcione bem. Então, a serotonina, a dopamina são 2 substâncias necessárias para que a mente, o cérebro funcione bem. Chamada do bem-estar. Normal. E a pessoa tem a sensação do bem-estar constante na vida dela. Né? Então, gente percebe que se Deus já houver fez- uma alteração, por exemplo, estresse. Estresse é um fator muito forte na depressão patológica. É verdade. Mas aí a gente já percebe que Deus criou todas as coisas perfeitas. O próprio organismo, na atividade física, produz a serotonina. Esse Exatamente. bem-estar. Até pensando nesse bem-estar, a gente precisa tomar só uma água e na volta nós vamos... Quer dizer, na volta nós voltaremos, sendo bem redundante, com o Atilano, tocando uma música assim, pra cima. Vamos colocar um exemplo, né, Atilano? Talvez num instrumento diferente, para que as pessoas percebam assim que
a música bem ouvida e uma letra boa pode elevar nossa alma, vamos dizer assim.